Vai Começou. lá? Pronto. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar com vocês aqui novamente. E antes de nós começarmos o nosso estudo hoje, vamos começar com uma oração, né? E eu gostaria de convidar aqui hoje para fazer a oração com a gente, deixa eu ver quem está aqui com a gente. Vamos convidar a Efigênia para fazer a oração com a gente. Tá bom, Efigênia? Efigênia? Acho que a Efigênia não está aqui agora. Ops. Então, vamos passar aqui para outra pessoa. Vamos convidar o irmão Matusalém para poder fazer a oração inicial aqui com a gente. Oremos. Amado Deus, Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelas primeiras horas desse dia tão sagrado. Nesse momento, Senhor, nos inspira, assim como inspirou a Tua Sagrada Escritura, para que a gente possa compreender o estudo de hoje. Nos abençoa e que raios de luz possam iluminar o nosso coração nesse exato momento. Em nome de Jesus te pedimos e, ao mesmo tempo, Senhor, te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez. Para vocês que estão nos acompanhando, que chegaram aqui agora e não acompanharam a sequência desse estudo, nós estamos estudando sobre as duas fases do decreto dominical. Nos primeiros estudos, nós estudamos o que antecede a primeira fase do decreto dominical. E nessa antecedência, nós vimos algumas coisas que nos deixariam em alerta. Nós chamamos isso de sirenes de alerta. E são acontecimentos que aconteceriam dentro da igreja e fora da igreja, que fariam com que a gente ficasse apercebido e antenado de acordo com esses acontecimentos. Nós saberíamos que estávamos muito, muito próximo do decreto dominical. Mas, de antemão, eu gostaria de dizer para vocês que a importância do decreto dominical para nós cristãos não tem a ver em si com o próprio decreto, mas o que vai acontecer simultaneamente com esse decreto, porque nós esperamos o derramamento da chuva serôdia. Essa chuva serôdia, ela vai habilitar os cristãos para se preparar, estarem maduros para esse evento e também para a grande proclamação da mensagem. E esse evento vai acontecer simultâneo com o primeiro decreto. Então, a nossa intenção em fazer esse estudo é para que a gente também esteja em alerta e nos preparando para esse momento. E nós descobrimos que esses momentos que antecedem o decreto dominical, nós já estamos vivendo esse momento que antecede. E nós estudamos várias coisas que apontavam que nós estávamos vivendo nesse momento. Então, esse é o momento que nós devemos estar pedindo o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando ele cair, se nós não estivermos preparados para receber, aqueles que não receberem o derramamento do Espírito Santo nesse momento, serão comparados a 5 virgens loucas que ficaram sem o azeite. E para elas não haverá mais salvação. Para aqueles que não receberam o derramamento do Espírito Santo, quando chegou a oportunidade dele ser derramado. Então, essa é a importância que nós devemos dar para esse momento histórico que vai acontecer. E devemos estar hoje nos preparando, entendeu? Buscando o reavivamento, a reforma e preparando para receber o derramamento do Espírito Santo. Depois que nós saímos dos eventos que antecedem o primeiro decreto, nós entramos na primeira fase do decreto dominical. E nós começamos a estudar como seria esse movimento, como seria como os governantes se levantariam, né? Haveria um apelo popular, entendeu? Que faria com que os legisladores e os governantes fossem forçados a votarem leis que restringiam a liberdade religiosa em prol do senso comum. Então, nós estudamos o que esse apelo popular ele não vem assim, não surge do nada, ele vem sendo influenciado pela mídia, pelos cleros, pelos líderes religiosos, que influencia a massa a pensar desta forma, e a massa, pensando desta forma, ela vai pressionar os líderes, os governantes, para que os governantes quebrem estas leis que restringem a liberdade religiosa. E o Espírito de Profecia ele deixa bem claro que, por haver corrupção
né, uma grande leva de corrupção, esses homens se venderão e restringirão a liberdade religiosa, primeiro lá nos Estados Unidos. Tudo vai começar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos será o pontapé de tudo, entendeu? Ele dará a introdução, mas por que tanta importância para os Estados Unidos? Porque ele é a representatividade das liberdades, entendeu? Ele é o país que representa as liberdades e os direitos fundamentais. Quando ele deixar isso cair por terra, será como uma questão, será como um efeito dominó. Os outros cairão após sim. E nesse estudo da semana passada, nós vimos como que nós devemos nos portar quando a lei dominical foi implantada, né? Devemos bater de frente, por exemplo, é proibido agora, o domingo, todos os comércios devem ser fechados e ninguém deve trabalhar nesse dia. Aí foi feita uma pergunta, o que a gente deve fazer? A gente deve confrontar e começar a trabalhar para criar raiva e ódio nessas pessoas, dar um motivo para elas nos perseguir? Não, de forma nenhuma. Nós não devemos fazer esse tipo de confronto. É nos orientado que nós devemos aproveitar esse dia também para evangelizar, entendeu? Pregação do evangelho. Usarmos esse dia desta forma. E ainda em continuação, nós entramos hoje, no próximo, na continuação do nosso estudo, nós ainda continuamos querendo saber como devemos nos portar nessa primeira fase do decreto dominical. Isso não significa que por nós nos portarmos bem, ainda assim não seremos perseguidos, seremos sim, mas a questão é que nós não daremos o motivo de causa para que eles possam ter como desculpa para poder nos perseguir. A perseguição será simplesmente pura e injusta, entendeu? Esse é o motivo. Então, dada a minha introdução, eu espero que vocês que estão nos acompanhando aqui hoje pela primeira vez tenham conseguido entender um pouco do que a gente tem estudado aqui, que foi muito mais abrangente, né? Mas a gente espera que a gente possa conseguir ajudar. Aqui é aberto, tá? Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer. Se a gente souber responder, a gente responde. Se não souber, a gente vai pesquisar e depois traz a resposta aqui para vocês. Vocês podem fazer perguntas. Se vocês também quiser comentar alguma coisa, aqui também é aberto. Basta só você apertar o sinalzinho aí que tem uma mãozinha, levantar a mãozinha, e a gente vai dar a oportunidade para você ou fazer sua pergunta ou poder falar o que você quiser falar, tá bom? Desde agora é passada a oportunidade para a gente começar a comentar a página de hoje. Antes de passar para vocês, eu vou só ler o que está na introdução do nosso slide, que diz assim, ó. Vou pegar aqui no papel, porque o negócio aqui está tampando. A ira dos homens, a ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará a estes como dignos de morte. O mundo protestante erigiu um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor, e está andando nas pisadas do papado. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para as regiões retiradas, lugares onde possam cultivar a terra e produzir suas próprias provisões. Assim poderão criar seus filhos com hábitos simples e salutares. Vejo a necessidade de apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Então, uma das coisas que nos é orientada é que quando chegar perto da sirene de alerta, entre esse evento da primeira fase do decreto, o certo seria a gente começar a ir para os lugares mais recanteados. Porque quanto mais você está dentro das cidades grandes, mais haverá perseguição quem estiver dentro das cidades grandes. Então, uma das orientações é que a gente comece a se retirar para lugares mais menores, com menos aglomerações, né? Onde a gente pode estar não só tendo melhor comunhão com Deus nesse local, de preferência sítios, né? Cidades pequenas, e também criar nossos filhos longe, né? De toda essa ideologias que vêm sendo infiltradas, né? Principalmente nas cidades grandes. Ela fala também que, independente de qualquer outra coisa, a questão é que o mundo vai erigir um sábado idólatra. Nessa primeira fase do decreto dominical, a gente vai ver que ele começou com uma ideia científica, uma falsa ciência, deu todo o respaldo ao papado
para que o domingo fosse implantado como um dia de salvação do planeta. Mas quando for implantado essa questão dominical, nós vamos ver que ele vai tomar uma temática diferente. Ele vai saindo dessa temática científica e vai tomando uma temática diferente. E a gente já pode até ver deslumbre disso. Essa semana, no grupo Awake, alguém, eu não me lembro quem, mandou um vídeo falando da guarda, da importância de parar um dia na semana e como era bom parar no dia da semana, e falou que Deus preparou esse dia e que esse dia era a gente esperando falar sábado, a gente ouve domingo, né? Então, ele faz uma temática todinha fazendo parecer que foi exatamente isso que Deus disse. Ao contrário, Deus não disse nada disso, que o domingo era o dia do Senhor. A Bíblia deixa bem claro que o sábado é o dia do Senhor. Então, nós vemos que o mundo protestante hoje, ele erigiu um sábado idólatra, um sábado diferente, um sábado que não é bíblico, entendeu? E chama esse dia, que é a gente fala sábado porque no contexto do descanso, que não é o bíblico, eles chamam o domingo de o sábado do Senhor, mas não é, porque a Bíblia fala que o dia do Senhor é o sétimo dia, o sábado, né? Está lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 8 até o 11. Portanto, agora eu abro a oportunidade para quem quiser comentar e estender o comentário aqui. É dada a oportunidade. Matusalém, Joelson, Késia, todos que quiserem falar alguma coisa, já é dada a oportunidade, tá bom? Késia. Eu tenho uma pergunta, eu sei que já perguntaram isso aqui semana passada, mas é até interessante falar sobre ela de novo, que é em relação a uma coisa que está bem atual para a gente, que é a COP26, né? Porque muita gente também estava me perguntando para eu falar sobre isso, né? Será que isso já é o decreto dominical? Qual é a relação disso com o decreto dominical? Né? Se a senhora podia falar também um pouquinho sobre a relação em si disso com o decreto dominical, ou se já é, né? Um decreto dominical. Isso. Pronto, vamos chamar Joelson aqui. Joelson, ajuda aqui. Boa noite, gente. Que bom estar com vocês de novo, de volta a mais uma live, a nossa live semanal, né? Essa pergunta da Kézia é interessante porque há muitas pessoas perguntando sobre o impacto e a relevância da COP26 com relação, linkando esse evento, né, que vai acontecer no mês que vem, do dia 1º ao dia 12, e a expectativa de muitos estudiosos da profecia que pregam sobre a temática, principalmente no contexto de Apocalipse 13, é de que da COP26, que acontecerá em Glasgow, virá o decreto dominical. Um detalhe interessante é que quando nós estudamos o grande conflito e que Ellen White, inspirada por Deus, fala sobre a origem do decreto, nós não temos Glasgow, na Inglaterra, como o ponto de partida para o decreto dominical. Ela diz que esse decreto será fomentado nos Estados Unidos. Os protestantes norte-americanos apelarão ao Congresso, à Suprema Corte, e por pressão popular, os parlamentares, né? Os congressistas, eles farão essa mudança, essa alteração com relação àquilo que é o que compõe a primeira emenda da Constituição norte-americana, que garante a liberdade de consciência, a liberdade de culto. A primeira emenda também garante que nenhuma exigência do ponto de vista de religião será feita a pessoas nos Estados Unidos para exercer funções públicas, né? Nenhuma exigência será feita, ou seja, o que nós temos aqui, com base no que é estabelecido pela primeira emenda,
é o princípio do Estado laico, onde igreja e Estado convivem no mesmo contexto, porém com as suas atribuições específicas, né? Cada qual no seu quadrado. A religião não se envolve com o Estado e nem o Estado se envolve com a religião. Mas o decreto dominical, ele quebra essa separação de Estado e Igreja, unindo a Igreja à realidade do Estado. E sabemos que quando isso aconteceu, todas as vezes que isso aconteceu, que a Igreja teve poder civil, ela perseguiu, ela matou, ela foi um poder autoritário. A Idade Média está aí para nos mostrar o que acontece nesse cenário em que a Igreja tem poder absoluto, né? Tanto civil quanto religioso. Mas, enfim, o que nós temos de impacto quanto à COP26, que acontecerá em Glasgow, no mês de novembro, é tão somente preparativos. As pautas, elas vão na direção de que os líderes que estarão participando desse evento pressionem os seus respectivos governos, representantes políticos, no sentido de que eles tomem medidas urgentes e medidas mais enérgicas a favor de combater a questão das mudanças climáticas, leis que estabeleçam, sobretudo, um dia em que haja uma pausa quanto à emissão de poluentes na atmosfera. A proposta para esse dia já sabemos qual é. O Papa Francisco, o Vaticano, já definiu que o domingo será o dia apropriado para isso, né? Então, basicamente, o que temos com relação à COP26, falando grosso modo, é isso. É um evento que estará preparando as lideranças globais para uma convergência no sentido de pressionar os parlamentares para a implementação de medidas urgentes contra a questão do desequilíbrio climático, emissão de poluentes na atmosfera, ou seja, é o estabelecimento de uma energia verde, economia verde, e sempre nesse viés, né? Gaia, que seria o planeta Terra, precisa de atitudes em que o homem reconheça a sua capacidade de produção, a sua capacidade de alimentar a humanidade. E, nesse sentido, nós temos um outro viés ocultista, que eu não vou entrar em detalhes aqui, já deixei isso claro em outra live, mas, grosso modo, o que nós temos são medidas a serem tomadas a partir de pressões populares, né? E isso vai muito, assim, no sentido de corroborar com o que já está escrito, que esse decreto virá como resultado de uma aclamação popular, de uma pressão popular. E é isso que a COP26 estará por determinar, né? Já está fazendo isso. Valeu, Joelce. Matusalém? Existe uma preocupação muito grande por parte de muitos membros da igreja, decreto dominical, sobre essa questão da COP26. Mas estão me ouvindo? Sua imagem sumiu, para mim, pelo menos. Alguma coisa aconteceu aqui também. Mas a sua voz a gente está ouvindo. Bom, então vamos lá. Daqui a pouco eu vejo o que é isso. Existe uma preocupação muito grande em relação à COP26. E se o decreto dominical saísse agora, a pergunta que nós temos que fazer para si mesmo, na frente de um espelho, é como é que eu estou com Cristo? Se todas as coisas da profecia, de todas as profecias, estivessem acontecendo nesse exato momento, a pergunta é: de que lado eu e você está? De que lado nós estamos nessa batalha? Nessa batalha cruel que está acontecendo em busca de nos destruir a todo instante. Porque eu entendo que o nosso tema é os dois lados do decreto, tal, mas eu acho que é importante a gente tocar primordial. Porque não vai existir um lado do decreto
principalmente ao qual nós almejamos, se não existir uma busca constante nesse exato momento. E eu confesso, eu conversei bastante com o Joelson essa semana, eu acho que desde o dia de quando a gente começou o grupo, eu acho que foi a semana que eu mais conversei com o Joelson, fora do nosso costume habitual de toda semana. E eu confesso a todos os membros que estão nos ouvindo e até outras pessoas que vão nos ouvir, o que adianta todas as profecias estarem acontecendo hoje se eu não estiver ligado no autor da vida, se eu não estiver seguindo o mestre, se eu não estiver ao lado de Cristo? A gente vai estar dentro da igreja, mas do lado de quem está nos perseguindo. Ou nós seremos que vamos perseguir os nossos irmãos que está sentado do nosso lado todos os sábados. É praticamente um apelo que eu estou fazendo. E eu estou fazendo esse apelo olhando dentro do meu espelho, na minha casa, no meu espelho, e falando para mim mesmo. E eu estou compartilhando. Não adianta se preocupar com tudo que está acontecendo. E fato, temos que nos preocupar sim, para ficarmos em alerta com tudo que está acontecendo. Mas, assim, a gente precisa, nesse exato momento, estar, assim, preocupado com a nossa vida espiritual. E isso, nesse momento, sabe, Cláudia, e demais irmãos, serve de apelo, porque se a busca da consagração existir, não vai adiantar a gente saber a data da Copa 26, do decreto dominical, do decreto de morte, das 7 pragas que vão acontecer, de toda uma liturgia que você possa imaginar, se você não buscar a consagração. Nada disso vai adiantar tanto conhecimento. É verdade. O verdadeiro objetivo do estudo das profecias é realmente isso. A Bíblia fala o seguinte: se não há profecia, o povo se corrompe. O objetivo das profecias é trazer a gente uma reflexão de que a gente precisa, o mais rápido possível, ter uma conexão com Deus na nossa vida, se aproximar de Deus, porque um dia o juízo do Senhor chegará à terra. E aqueles que estão com o Senhor vão ser levados para o Senhor, mas aqueles que escolheram estar nesta terra serão deixados para trás, não serão levados com Cristo. Quando eu falo serão deixados para trás, não participarão do reino de Deus e participarão do juízo do Senhor. Então, o objetivo do estudo da profecia é isso. Antes de eu passar para a próxima pessoa aqui, eu quero só responder uma coisa que me perguntaram aqui no chat. Eu vou tentar responder bem resumidamente. O que é a COP26 para nós? A COP26 para nós, ele não é a saída do decreto dominical, mas é de lá que vai surgir como fala assim, o levante, a proposta para que possa movimentar movimentar os líderes religiosos, os governantes, as pessoas influentes, para que possa fazer um movimento, a mídia possa fazer um movimento popular para influenciar as pessoas, para que essa ideia possa ser plantada e executada. E onde que ela começa, de acordo com o espírito de profecia? Ela começa nos Estados Unidos, como a gente já falou. Então, o que a COP26 pode vir, ela pode vir com uma proposta, com ideias, entendeu? Que possam causar esse implantamento dessa lei. Mas a ponto de partida é os Estados Unidos. A gente viu até a revista Time, que a gente passou lá no grupo do Awake, a revista Time, dando ênfase à COP26, né? E quem é que sentava no centro da COP26? O presidente Biden. Por que o presidente Biden? Porque nenhuma decisão pode ser tomada sem os Estados Unidos. Quando Trump se recusou a assinar na COP21, eles não puderam fazer nada, absolutamente nada, porque os Estados Unidos se recusaram a assinar. Todos os outros países já tinham assinado, mas os Estados Unidos se recusou a assinar, quando Donald Trump não assinou. E agora, com a possibilidade dos Estados Unidos agora entrar na COP26 e assinar essa proposta, aí eles têm a ideia de que essa implantação vai ser muito rápida, dessa ideia, porque basta os Estados Unidos tomar essa decisão para que tudo possa acontecer. Mas por que tanta ênfase, eu já falei, por que tanta ênfase nos Estados Unidos?
Porque os Estados Unidos é a representatividade das liberdades. Ele representa as liberdades civil, religiosa, liberdade de expressão, porque ele é o maior defensor disso tudo. Se ele abrir mão, é como eu te falei, é um efeito dominó, todos os outros é por causa dele que vai haver uma lei universal. Porque quando ele fazer isso, todos os outros países do mundo inteiro farão, entendeu? Porque se ele, que é a representatividade da liberdade, abriu mão dela, da lei magna, então todos os outros também terão essa permissa, tá bom? Vou passar aqui agora para o nome bem interessante, assim, né? Tá assim, Galaxy J7 Prime. Eu vou chamar tudo de Galaxy J7 Prime. Boa noite, Carol. É porque eu estava Ai, assim. Watson. Watson. Eu achei Boa bem noite. interessante, viu? Boa noite. Boa noite, Watson. Seja bem-vindo novamente Tava- conosco aqui. Estávamos com saudade de você, meu amigo. E eu, com saudade de vocês, eu tive que baixar o aplicativo de novo, que tinha saído, não sei como, mas eu tive que baixar, e aí eu esqueci de colocar o nome. Aí ficou aí, Galaxy 7, J7 Prime. Eu estava, na verdade, fazendo aí, cheguei já no meio da conversa, desse análise aí relacionado à questão do decreto dominical. Três coisas nos incomoda, pelo menos a mim, a nível de toda a nossa estrutura, falando-se de igreja, né? A primeira situação que eu venho sempre questionando isso, até mesmo aos pastores, é sobre a questão, por exemplo, nós precisamos melhorar muito o púlpito da nossa igreja. Eu acho que a nossa igreja está perdendo muito foco para aquilo que ela foi chamada. A igreja foi chamada para dois motivos. Primeiro, para anunciar o evangelho. E só anuncia o evangelho baseado em profecias. Então, a gente está vendo muitas coisas muito soltas, a gente está vendo muitas coisas, a igreja está muito envolvida com programações, está esquecendo do seu objetivo, do seu foco. Por outro lado, a gente está vendo a arma do inimigo, que a gente sabe muito bem, direcionando aí, trabalhando nos seus bastidores. Eu peguei uma matéria, e essa matéria é do Vaticano mesmo, tá? O Papa se acendendo relacionado às questões dos meios de comunicação. Qual é o apelo que ele faz? Ele faz um apelo pedindo para que todos os órgãos de comunicação de todos os países possam dar uma freada com relação às redes de informações, entre as quais está aí o Facebook, né, o Instagram, o WhatsApp, onde as pessoas estão ali sempre pregando o evangelho. Qual é a ideia que ele traz dentro dessa matéria? Ele diz o seguinte, que as pessoas estão pregando o evangelho e confundindo a mente humana, e as pessoas não estão tendo entendimento relacionado ao que está sendo proliferado de uma maneira nas redes sociais. Pastores pregando, não sei quem pregando, não sei quem pregando, e isso ele está fazendo um apelo para que isso, na verdade, seja realmente, definitivamente tirado do ar. Eu me preocupo aqui porque houve também um vídeo do próprio Lula dizendo o seguinte, que se ele for presidente, a primeira coisa que ele vai fazer é refrear os meios de comunicação, que a internet está soltando muito fake news. Então, a gente está vendo as coisas andando debaixo dos nossos olhos, e a gente está vendo também a igreja, como foi colocada aí bem pelo irmão, muito enfraquecida nas questões proféticas. Eu tenho pesquisado em vários setores, se tiver muito, 2 ou 3 grupos como esse aqui que está trabalhando sobre profecia. Tem um rapaz aí, eu não sei se ele saiu da igreja, e o nome dele é um tal de Leandro. Ele tem um grupo de seguidores, e acho que ele saiu da igreja, e ele está batendo firmemente com relação à igreja adventista, dizendo que a igreja, infelizmente, tudo que prega não é o que está escrito. Então, a gente está vendo esse tipo de informações fazendo uma mera confusão na mente do ser humano. Então, é de se alertar, porque assim o decreto ele não vai sair da noite para o dia, ele vai sair cortando as beiradas.
ele vai fazendo costuras, até chegar em um decreto único e universal, como a gente sabe. Mas tudo vai começando a ser fatiado, como se fatia um queijo ou um peixe, né? Então, assim, a gente tem que estar alerta, como foi colocado aí, como é que está a nossa família, como é que está a igreja, como é que estão os jovens da igreja, como é que está a situação. Tudo isso é preocupante, porque depois eu vou colocar o vídeo aí no grupo, e aí vocês vão depois analisar, né? Não agora, porque está no estudo, para vocês analisar qual é a ideia que ele vem trazendo aí de inovação, suspender todas as redes sociais, né, e de comunicação para fazer um trabalho único que só a igreja possa, a igreja universal, que é a igreja dele, né, que ele se acha igreja universal no caso, né, possa ter esse direcionamento para a pregação do evangelho. Isso é preocupante, Cal. Obrigado, boa noite, feliz sábado. Boa noite, Adson, obrigado. Antes da gente ir para o próximo slide, vou mostrar para vocês aqui, que estão chegando agora com a gente, a linha do tempo que nós estávamos estudando aqui. Essa linha aqui é a do tempo, é a linha do tempo profético, tá? E nós estamos aqui na primeira fase do decreto dominical, tá? Nós estamos vivenciando essa primeira fase do decreto dominical e as coisas que irão acontecer dentro desta primeira fase do decreto dominical. E nós agora estamos nos aproximando da segunda fase do decreto dominical. E tem algumas curiosidades que a gente precisa entender dentro da segunda fase do decreto dominical. No início desse estudo, a gente estudou uma tipologia, que foi a histórica, né? Quando os judeus eles foram massacrados na época que Hitler dominava a Alemanha, né? E a gente fez uma pergunta, se fosse 10 anos antes daquele evento acontecer e fosse anunciado a eles que aquilo e tudo iria acontecer, será que eles acreditariam? Haveria indícios dessas coisas acontecerem? Será que seria possível acreditar? Hoje nós temos a Bíblia, e a Bíblia tem profecias que nos deixa claro de coisas que irão acontecer. Quando você lê Apocalipse capítulo 13, ele deixa bem claro que haverá um regime ditatorial e que pessoas serão perseguidas, entendeu? Por não ter o selo da besta, entendeu? E ficarão proibidas de comprar e vender, serão perseguidas e até mortas por isso, por não adorar o sistema papal ou o sistema da besta. E nós estamos aqui advertindo o mundo, através desse estudo que nós estamos aqui, a todas as pessoas, que isso vai acontecer, vai haver essa nova perseguição. Pior, talvez pior do que aconteceu com os judeus, será essa perseguição contra os cristãos. Perderemos casa, perderemos tudo. E dentro desse estudo, nós temos estudado como nós vamos nos comportar. Agora nós vamos ver uma outra tipologia bíblica, dentro da Bíblia, que faz referência de como o povo judeu também suportou essa situação e como nós também vamos suportar. E dentro dessa própria tipologia, ela deixa para a gente um vislumbre de qual é o tempo de duração que vai durar essa segunda fase. A primeira fase do decreto dominical, da primeira fase do decreto dominical até a segunda fase, a gente não faz ideia de quanto tempo vai durar, tá? Mas da segunda fase, a segunda fase do decreto dominical, existe uma tipologia bíblica que dá-nos um vislumbre do tempo que vai durar, o período de tempo que vai durar essa perseguição da segunda fase do decreto dominical. Então, nós vamos estudar agora um pouco essa tipologia que está no livro de Esté, tá? Nós vamos basear agora no livro de Esté, capítulo 3, na sequência dos estudos. Então, preste bem atenção o que diz o livro de Esté. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, se atentem para as datas, tá? No primeiro mês, no dia 13, no mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei. Espera aí, eu vou começar aqui, ó. De Esté, capítulo 3, verso 8. Começa aqui em cima. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes. Presta atenção. Na época de Israel, na época de Amã,
né? O povo judeu se destacava por suas leis, que eram diferentes, e das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Entendeu? Então, Amã sugere a Assuero que existe um povo diferenciado, que tem leis diferentes da maioria, e que eles não cumprem essa lei que o rei havia estipulado. E olha a sugestão que ele dá. Se bem parece ao rei, escreve-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Esther 3:12. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, prestem atenção, no primeiro mês, no dia 13, e no mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que haviam sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo as suas escritas, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei Assuero se selou. Prossegue. Esther 3:13. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde os jovens até os velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês. Ou seja, o edito saiu no dia 13 do primeiro mês. O edito saiu no dia 13 do primeiro mês. Mas a execução dessa ordem deveria ser feita só no dia 13 do 12º mês. Ou seja, mais ou menos 11 meses depois que iriam cumprir-se essa lei. Então, os judeus passariam 11 meses de angústia profunda até chegar o dia da execução daquela lei. 11 meses que eles teriam, entendeu? Sabendo que chegaria o dia que eles seriam executados. Seriam executados dentro daquela data que foi proposta dentro do decreto, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. 3:14. A carta dizia: uma cópia desse decreto deve ser anunciada como lei em cada província, ou seja, todas as províncias da região em que os persas dominavam, deveria ser editada essa lei para que todos pudessem cumprir essa perseguição contra os judeus e matarem em um só dia. E todo o povo da província deve conhecer esta ordem, de maneira que todos estejam prontos para cumprir o seu dever no dia marcado. Aí eu pergunto para vocês, em que se parece essa tipologia com que nós vamos passar no final dos tempos? O que o Espírito de Profecia fala sobre isso? Profetas e Reis diz assim: as duras experiências que o povo de Deus enfrentaram nos dias de Esté, não foram peculiares a esse tempo somente. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumprindo essas palavras. O mesmo Espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro a adoção de uma conduta similar para com os que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora, estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. Ainda mais um pouquinho à frente, vejam aqui a linha do tempo. Então, estamos aqui na segunda fase do decreto dominical. E dentro lá do livro de Esther, o decreto de morte saiu no dia 13 do primeiro mês. Se nós fôssemos falar o primeiro mês aqui, seria janeiro. Então, digamos que se fosse trazer para a nossa realidade, o decreto saiu no dia 13 de janeiro. E esse decreto dizia que no dia 13
de dezembro, ele deveria ser cumprido. Antes disso, não. Só deveria ser cumprido no dia 13 de dezembro. O decreto de morte deveria ser cumprido no dia 13 de dezembro. Então, nesse período, até o dia 13 de dezembro, haveria uma angústia terrível. As pessoas, os cristãos, ali já não tinham mais valor nenhum diante da sociedade. Eram a escória, tratados como a escória. Isso é para que a gente possa entender como será esse tempo. Alguém quer comentar alguma coisa enquanto eu estou falando sobre esse assunto aqui? Quer falar? Posso prosseguir? Ainda informando sobre essa tipologia, quer falar alguma coisa? Não? Posso continuar? Posso. Pode prosseguir. Pronto, vou continuar a leitura aqui. Eu vou só pegar aqui meu papelzinho, porque o negocinho aqui está tampando aqui. Vou ler aqui essa parte aqui. Quem não estiver entendendo, tiver com dificuldade de alguma coisa, é só lançar a pergunta, tá? Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção. Isso é o que vai acontecer. E atraindo o juízo de Deus sobre a terra, declara-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosias, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Convém, disse o astuto Caifás, que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Este argumento parecerá conclusivo e expediciar, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado, do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de um certo tempo, matá-los. Veja o que Ellen White fala, que quando chegar nessa segunda fase do decreto dominical, eles vão usar todo tipo de argumento para persuadir as pessoas e os governantes de que os guardadores do sábado são, como é que fala? São merecedores da morte, de severos castigos, e que eles devem ter as suas liberdades restringidas, perderem tudo que têm, entendeu? Serão perseguidos. E aqui ela fala uma coisa muito interessante que nos leva lá para o decreto de Esther, e dando ao povo a liberdade para, depois de um certo tempo, matá-los. O que aconteceu? O decreto, que saiu no mês de janeiro, dava liberdade até o dia da execução do decreto, que era no dia 13 de dezembro, para depois os matá-los. Então, é como se estivéssemos chegando lá. Vai sair esse decreto informando e haverá uma data de execução. Todas essas coisas causarão, né, uma grande tormenta no povo de Deus, que será visto como os mais odiados, a escória do planeta Terra nessa época, serão a escória do planeta Terra. E isso dará início no mundo inteiro, não será uma coisa só nos Estados Unidos. Nós já estamos falando aqui da segunda fase, e quando chega nessa segunda fase, esse decreto dominical, ele não é mais isolado lá nos Estados Unidos, ele já agora se expandiu para o mundo inteiro. Tem alguém fazendo uma pergunta aqui? Quando cita o espírito de profecia, quer dizer o quê? Tá. Vou deixar que o Gelson fala. Vai, Gelson, explica para ela aqui, quando cita o espírito de profecia, o que a gente está dizendo. Bem, quando nós citamos espírito de profecia, nós estamos falando da revelação profética, tá? E a revelação profética é uma das características do que a Bíblia chama de o remanescente de Deus. E o que seria o remanescente de Deus? O remanescente de Deus é o que sobra de todo o movimento religioso que já professou seguir a Deus, já professou ser adorador de Deus e acreditar na palavra de Deus, né? Com todos os seus ensinamentos, princípios.
e valores que não mudam. Então, esse é o remanescente. E uma das características do remanescente é o espírito de profecia, ou seja, é ter na sua forma de crença a confiança naquilo que Deus revelou. Para quem? Para os seus servos, os profetas, né? Na Bíblia nós temos profetas que revelaram muitas coisas e o último deles no cânon bíblico foi João, que foi preso na ilha de Patmos, e ali por volta do finalzinho do primeiro século, ele recebe visões de Deus a respeito das coisas que aconteceriam no futuro, tá? Nos tempos modernos, ali por volta de 1844, Deus escolheu um novo profeta, nesse caso, uma mulher. Havia, naquele momento, muitas transformações acontecendo no mundo, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, e a igreja ela estava saindo de um momento em que, durante 1260 anos, entrou num período que é chamado de apostasia, né? Afastamento dos princípios de Deus. E aí, com a reforma protestante, nós temos, em 1844, um movimento que ficou conhecido como movimento adventista. Por quê? Porque um grupo de pessoas, várias pessoas, começaram a pregar sobre a volta de Jesus e a depositar esperança na volta de Jesus, quando não se falava nesse momento da volta de Jesus, né? Então, destaca-se nesse contexto o Guilherme Miller, e daí houve erros de interpretação com relação àquilo que aconteceria em 1844, e desse ponto é que surge a profetisa de Deus chamada Ellen White, que recebe as explicações de Deus sobre o porquê de algumas coisas não terem acontecido, e ela recebe também orientações de como a igreja deveria, a partir daquele momento, se orientar com relação ao futuro. Qual seria o papel da igreja a partir dali, né? E foi a partir daquilo que Deus orientou a sua igreja que hoje nós temos um movimento que é chamado de Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, sobretudo, acredita em Deus, mas também acredita nos seus servos que foram escolhidos como portadores dessas revelações para o tempo presente e também para o tempo futuro, né? Então, o espírito de profecia, ele representa exatamente essa composição de revelações que hoje estão reunidas na Bíblia e também numa série de livros, são 66 livros escritos por Ellen White, por inspiração de Deus, que também são utilizados por nós e acreditamos que Deus inspirou, que esses escritos são inspirados, mas eles não substituem a Bíblia, isso tem que ficar claro aqui. Eles não substituem a Bíblia, mas nos ajudam a compreender alguns pontos da Bíblia que, sem esses livros do Espírito de Profecia, nós não compreenderíamos algumas questões ligadas à revelação de Deus para o seu povo, se não fosse o Espírito de Profecia, né? Então, basicamente é isso. O Espírito de Profecia são revelações de Deus dadas para o seu povo através dos seus servos, os profetas. Obrigado, Joelson. E só fazendo uma complementação, o nosso estudo está baseado na Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, especialmente em Apocalipse capítulo 13, né? Na besta que sobe do mar, na besta que sobe da terra, e todos os eventos ali narrados. Como a gente bem sabe, o livro de Apocalipse, ele é recheado de símbolos, né? E existe um motivo bem claro por ele estar recheado de símbolos. Como aquela época era uma época do Império Romano, João não podia falar claramente que a besta era o Império Romano e algo que sugeria do Império Romano, porque senão teria tido como traidor e seria morto. Então ele tinha que escrever, Deus orientou ele a escrever por símbolos. Símbolos esses que não eram desconhecidos para a igreja cristã primitiva da época, mas requer um certo estudo. Nosso método de estudo também é um método de estudo historicista, não é, Joelson? Que vai acompanhando a Bíblia com base na história, entendeu? Respaldando-se na história. Então, tudo que a gente está falando para você aqui tem base bíblica, tem base no espírito de profecia e tem base na história. Tá? Mais alguém falou? Ah, entendi. Muito obrigada pela explicação. Obrigada você também. Tá, então,
tem base na história. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta também aqui. Dentro do assunto da tipologia de Esther, há alguma pergunta? Vocês compreenderam direitinho a referência? Você gostaria de falar mais alguma coisa já sobre a tipologia de Esther, para fazer alguma complementação? Basicamente, ficou bem, na verdade, ficou bem explanada a colocação que você fez aí. Um detalhe que nos ajuda a entender a ligação da tipologia baseada no livro de Esther com o que vai acontecer em nossos dias é que o cenário ele é diferente, os protagonistas da situação são diferentes, mas o enredo é o mesmo, né? Quem está por trás, a mente que maquina a perseguição e a erradicação do povo de Deus é a mesma mente. Satanás sempre operou por trás dos bastidores. Exato. Com relação a nós temos um agravante que é mais impactante que aquilo que aconteceu nos dias de Esther, né? É um agravante em relação a nós. Por quê? Primeiro, eu vou citar um fato que aconteceu na última quarta-feira, dia 27. Parece não ter ligação com o tema, mas tem tudo a ver. Vocês vão entender no final da fala. Uhum. O Maurício, jogador de vôlei de um time mineiro, ele foi expulso do time porque emitiu uma opinião, né? Ele foi acusado de homofobia. E nós sabemos que esse movimento que surge agora com relação a essa pauta baseada na ideologia de gênero, ela é ideológica. Ela não tem respaldo biológico, né? A ideia de que as pessoas não nascem mulher e nem nascem homem. Isso é uma construção social, de acordo com as feministas, né? Começaram a defender essa tese de pouco tempo para cá, falando aqui dessa pauta ligada à ideologia de gênero. Então, você escolhe ser homem ou você escolhe ser mulher. Esse é o ponto central dessa ideologia. Mas pesquisas já foram feitas e está mais que provado, do ponto de vista científico, que nós nascemos com sexo definido. Você nasce com cromossomos XX ou XY. O menino nasce menino e a menina nasce menina, biologicamente falando. Isso já está provado cientificamente, né? Foi feita uma pesquisa com mais de 5.000 pessoas submetidas a testes e não foi detectado esse tal chamado gene gay. Não existe esse gene gay, né? Então, ficou provado pelos cientistas que a questão da homossexualidade é uma questão de escolha, ou seja, a Bíblia já aponta essa questão como uma questão de conduta, e não uma questão biológica, é uma questão de conduta. Você escolhe ser homossexual, mas não escolhe ser homem e nem escolhe ser mulher. É uma lei da biologia, e isso não pode ser mudado. Mas, enfim, o movimento liberal, o neomarxismo, né, ele, através de pessoas influentes que detêm o poder da mídia, detêm o poder do segmento econômico, que patrocina, inclusive, esses jogadores, esses clubes de futebol, foi quem determinaram a decisão da direção do clube no sentido de expulsar o Maurício. De forma que esse movimento não é um movimento popular, é um movimento de uma bolha de poderosos que tem influência, e através da sua influência eles compram as decisões no sentido de punir aqueles que pensam de forma diferente daquilo que a bolha tem determinado como regra para a humanidade, né? Eu não vou me alongar nessa questão, mas eu fiz esse adendo aqui só para entendermos o contexto daquilo que vai acontecer com relação ao decreto dominical, né? Então, o jogador ele foi expulso, demonizado, porque emitiu uma opinião. Agora, o que nós estamos vendo aqui a Constituição nos dá o direito da liberdade de expressão. E se você emite uma opinião que você tem um direito respaldada na Constituição, e porque você emitiu essa opinião que você tem a proteção legal para isso, mas diante do que essa bolha determina, você perde os seus direitos,
nós estamos entendendo que a liberdade pautada em lei não é tão, não é uma cláusula tão segura assim, né? Chamada cláusula pétrea, né? Era para São ser, princípios, né? exatamente, são princípios que você não pode mudar. Mas o que nós estamos vendo depois dessa pandemia para cá é que esses direitos fundamentais eles não valem nada quando a minoria é atacada e diante da espiral do silêncio você tem que simplesmente concordar com o politicamente correto. Então, é a partir desse princípio do politicamente correto que nós temos gargalos com relação àquilo que vai acontecer no contexto do decreto dominical. A questão climática hoje, ela não é um consenso entre os cientistas. O que existe é uma bolha de cientistas financiadas pelo IPCC, que são pagos para difundirem pesquisas que elas não têm base quando testadas em laboratórios. Existem cientistas que, com dados testados e altamente consistentes, mostram que o que é divulgado hoje a respeito da mudança climática é mais falácia do que ciência. Então, existe toda uma realidade política por trás disso, tá? Agora, é com base nessas ideologias e nessa narrativa que nós temos toda uma conjuntura acontecendo em torno da COP26, em torno da Rio, acho que foi Rio 21, não foi? Teve a Rio, acho que foi Rio 21, que teve algum tempo atrás. Tem também a questão de Copenhague, são vários eventos fomentados, promovidos pela ONU, no sentido de impulsionar essa narrativa. Então, é narrativa. Existe a necessidade de cuidar do meio ambiente? Existe, mas ela vai no contexto do que está sendo divulgado pelos ambientalistas, financiados pelo IPCC? Não, eu não estou falando a minha opinião, eu estou citando o que faz parte de uma ala de cientistas sérios que não se vendem para o IPCC e faz a ciência de acordo com o que a ciência deve ser. Então, é isso que acontece. Agora, Joelson, não vai haver no contexto do clima, no contexto do meio ambiente, mudanças que vão impulsionar uma perseguição? Sim, há um texto no Espírito de Profecia em que a irmã White, inspirada por Deus, afirma que Satanás ele aprendeu a estudar os segredos da natureza e a manipular os segredos da natureza. E ele pode provocar tsunamis, maremotos, terremotos, tufões. Ele pode, até o ponto em que Deus permite, manipular a natureza. E o que vai acontecer no futuro não muito longe? Satanás estará ativamente atuando nos elementos da natureza, prejudicando sociedades e economias inteiras. O decreto dominical, a questão da pauta pró-domingo, ela já estará bem presente no consciente coletivo. Ela já está presente hoje. Só que essa realidade, principalmente depois da COP26, que acontecerá na Escócia, essa questão da necessidade de um dia para o equilíbrio da mudança climática ficará ainda mais intenso, ficará ainda mais evidente no consciente popular. E com essas crises climáticas acontecendo, o que as pessoas vão fazer? Nós estamos sofrendo o que nós estamos sofrendo porque o domingo ainda não é um consenso universal. Então, haverá, do ponto de vista real e até científico, porque a ciência estará, de fato, vendo essas coisas acontecendo, testando o efeito das mudanças climáticas sobre a humanidade, e ficará muito fácil linkar essas questões que Satanás estará fazendo com o argumento que já existe de que o homem está contribuindo com o desequilíbrio climático. Só que quem estuda a profecia, só que quem já tem acompanhado essas coisas com base no que Deus revelou, sabe que quem estará agindo por trás é Satanás. Só que hoje ele já estabeleceu uma narrativa, e ele nunca atua de uma forma evidente. Ele sempre se esconde atrás de instituições, ele se esconde atrás de sociedades secretas, ele sempre se esconde atrás de um movimento religioso, um movimento ideológico, um movimento político. E é sempre dessa forma que Satanás atua. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte:
o cenário para os adventistas, para os defensores, quando eu falo adventista, eu falo adventista no sentido daqueles que esperam a volta de Jesus, tá bom? São aqueles que creem no segundo advento. E Jesus precisa voltar para resolver os problemas da humanidade. Não Amém. será resolvidos os nossos problemas através do grande reset, não será resolvido através da economia de Francisco, não será resolvido através das pautas da COP ecológica promovida pela COP 26. Os problemas da humanidade não serão resolvidos através das pautas e agendas da ONU. Os problemas da humanidade serão resolvidos a partir da volta de Jesus. E é por isso que nós cremos no advento de Jesus e somos adventistas por crermos nisso. Só que essas pessoas que sabem que a solução está na volta de Jesus, elas sabem que também precisam obedecer aos mandamentos de Deus. E entre esses mandamentos está a questão do sábado. E por defendermos a questão do sábado e não o domingo, o que vai acontecer? Você será acusado de fundamentalista, você será demonizado por não acreditar, por não defender que o domingo é o dia que proporcionará a solução para a humanidade, e você será visto como aquela pessoa, como alguém que não está preocupada com o bem coletivo. Agora, imagine que pessoas estarão sofrendo e você, diante dessa situação, está defendendo não a pauta que é vista como a solução implantada e que estará sendo fomentada por todos os segmentos da sociedade, os políticos, os artistas, a mídia, nas redes sociais, o que estará em pauta, em alta, será o domingo como a solução para os problemas da humanidade em todos os aspectos, e de repente você aparece como um do contra. Então, o que nós já estamos vendo hoje, quanto a essa espiral do silêncio, em que você não pode discordar do que está bombando na mídia, é o que vai acontecer com relação ao sábado. Então, o domingo será popularizado e o sábado será visto como o ponto em que faz um contraponto com relação àquilo que é o interesse para o bem-estar, o equilíbrio e a solução para os problemas da humanidade, né? Então, o cenário que temos para esses momentos finais é muito mais complicado do que essa tipologia apontada nos dias de Esther, porque não houve esse impacto de uma realidade para as pessoas, e quando as pessoas estão sofrendo, elas querem uma solução. E diante do sofrimento, as pessoas fazem qualquer coisa para se livrarem do sofrimento, e Satanás vai intensificar o sofrimento sobre as pessoas, acusando os guardadores do sábado de serem os culpados pelo que as pessoas estarão sofrendo. Teremos dias muito complicados pela frente, né? Não posso detalhar muita coisa aqui por conta do tempo, mas, grosso modo, esse será o cenário que está por vir diante daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Obrigado, Joelson. Watson? Cal, eu queria só acrescentar nessas palavras de Joelson, aquilo que ele colocou aí, que é muito importante, sobre a questão da liberdade de expressão. Tá? A Constituição, na verdade, ela garante esse tipo de expressão, chamada de liberdade de expressão. Mas ela também coloca alguns freios com relação a isso. Tá? Por exemplo, a questão da liberdade individual da pessoa. Aí, por exemplo, quando uma pessoa escolhe ter uma ideologia feminina, quando ele é masculino, ele tem uma ideologia de mudar e se tornar feminina, a Constituição, por incrível que pareça, garante esses direitos para eles. É por isso que existe essa liberdade tremenda com relação a isso. O direito da expressão, ele não pode atingir diretamente ao indivíduo. Se atingir ao indivíduo, ele vai ter por direito de abrir uma questão processual a quem está se dirigindo a ele. Então, a liberdade, ela tem, mas ela tem com alguns freios, né? Só que aí o que a gente vai entender? Essa questão da garantia, né, Petra, ela é muito interessante porque são a divisão dos poderes dos estados, né, os 3 poderes também federativo. Aí o que acontece? A Constituição, ela transforma sempre os deputados e os senadores, eles sempre criam as novas leis. As pessoas às vezes confundem achando que quem faz as leis
são o STF. Quem faz as leis são os deputados federais e os senadores, né? O STF apenas faz com que isso seja garantido. Então, para não existir essa questão de confusão, e é por isso que aquele momento que eu falei para vocês anteriormente sobre a questão da instituição religiosa que está se autoproclamando e se levantando relacionada às questões de propagação do evangelho de maneira absurda, solta, sem fundamentos, eles vão realmente cobrar isso, porque muitas vezes pode estar ofendendo. Então, a nossa instituição, por exemplo, ela não tem o hábito de estar acusando nem A, nem B, nem C. Ela simplesmente apresenta a Bíblia e os fatos proféticos. Um dos pontos positivos da igreja é justamente isso, né? A gente não direciona, a gente aponta apenas os caminhos que levam as pessoas a entenderem essa interpretação bíblica e profética, como você fez aí, sabiamente aí, a história aí, justamente do povo de Israel no passado, né? Então, assim, só para a gente não perder aqui o sentido, você tem a liberdade de expressão, certo? Mas você não pode atingir a parte individual de outra pessoa, porque isso se torna, muitas vezes, uma correção perante a Constituição, certo? Obrigado, Adson. Joelson? Eu quero só fazer um último comentário e informá-los que, infelizmente, nosso horário já estourou, né? Já são Sabia que eu ia falar 9h17. assim. 9h17, e eu lembro de Matusalém, né? Quando chega o horário de apresentar o final da nossa live, Ele fala para Matusalém não passar sempre para tu, diz, não. "Ô, meu amigo, isso estava tão bom e já acabou." Mas, enfim, o Adson citou uma questão interessante quando aponta o princípio do direito de expressão, né, respaldado pela Constituição, inclusive é uma cláusula pétrea, e nós não podemos ferir direitos, não podemos ferir diretamente as pessoas, né? Mas também não podemos ferir diretamente instituições. E o que nós temos de polarização nesse momento, né? Falando dessa pauta ligada às ideologias. E o que nós temos é que a instituição da igreja é uma instituição milenar. A Bíblia é um livro milenar. Existem princípios na realidade da Bíblia que são pétreos também, não pode mudar. Princípios não se mudam. E um deles é a questão do casamento hétero-monogâmico. A Bíblia diz o seguinte: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, ok? Então, diante dessas novas pautas, dessas ideologias, o que nós estamos vislumbrando é um grupo ideológico tentando impor aquilo que, biblicamente falando, não se admite do ponto de vista dos seus dogmas, da sua ortodoxia, né? Não se admite esse modelo de família que não seja constituído entre um homem e uma mulher. Entretanto, existem pautas e até legislações apontando a realidade de um casamento que fere esse princípio, que é sagrado entre nós cristãos, né? Então, somos demonizados por defender aquilo que nós sempre defendemos, porque uma nova ideologia se impõe no sentido de subverter valores e tradições que já são milenares, né? Então, continuamos a defender esses princípios e a contracultura e o pós-modernismo têm o que relativizado aquilo que para nós não é relativizável. É princípios que não se mudam. Então, basicamente, a polarização se dá nisso aí. Como isso vai ser resolvido, eu não sei. Entretanto, a Bíblia é a Bíblia e somos orientados pela própria Bíblia pelo seguinte: devemos obedecer às leis do homem até o ponto em que essas leis não firam as leis de Deus. Quando tivermos num ponto de as nossas decisões estarem em xeque entre o homem e Deus, entre a Constituição divina e a Constituição humana,
nesse caso, nós ficamos com a Constituição Divina a despeito das consequências, né? Então, não dá para abrir mão daquilo que é certo, porque existe uma ideologia ou o politicamente correto que dita, através de uma imposição, o que você deve fazer em detrimento de abrir mão daquilo que é certo. Então, a questão do decreto dominical, eu tenho usado sempre a ponte entre o que está acontecendo agora, do ponto de vista dessas ideologias, com relação ao decreto dominical, porque, quanto ao decreto dominical, a pauta é a mesma. A imposição é a mesma, no sentido de utilizar a lei minando os direitos das individualidades, no sentido de que prevaleça aquilo que é o politicamente correto, promovido por uma minoria. No contexto do decreto dominical, não será mais uma minoria, será a grande maioria, motivada por uma situação de pura engenharia genética, ou melhor, engenharia social, no caso, né? Então, cria-se um problema com base na dialética de Hegel, e, através desse problema criado, os criadores do problema já têm uma pré-solução, porque, se fossem tempos normais, as leis de imposições não seriam aceitas. Então, fica viável, através dos princípios da engenharia social, criar um problema, uma crise de repercussão global, de impacto global. Diante da crise, as pessoas querem solução, e agora, diante dessa necessidade de solução, esses globalistas vêm com a ideia que eles já queriam implantar em outros momentos, mas que não conseguiriam em tempos normais. Diante da crise, eles conseguem. Então, diante do que está acontecendo agora, o que nós temos são crises que estão sendo pré-fabricadas, né? Existe uma tecnologia chamada RAAC, que é possível, através dessa tecnologia, fazer alterações na questão climática. Então, se o homem pode alterar a relação, a estabilidade do clima, o equilíbrio climático, é através dessas tecnologias, e não, de acordo com alguns cientistas mais sérios, através da emissão de CO2. Inclusive, é dito também que o CO2 ele ajuda a equilibrar o equilíbrio do planeta, da temperatura do planeta. Sem o CO2 não seria possível plantar, não seria possível germinar, não seria possível a vida no planeta. Então, Deus criou essa relação de equilíbrio, né, com relação ao efeito estufa. Mas o desequilíbrio vem provavelmente através de tecnologias e a própria ação de Satanás, que será mais intensa daqui para frente, né? Obrigado, Joelson. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso estudo de hoje, mas eu gostaria de deixar com você, amigo que está aqui conosco, seguindo nossa live, e vocês que estão aqui participando conosco. Antigamente, tudo isso que nós falamos aqui hoje, as pessoas viam como um delírio adventista. Algo muito distante, como uma conspiração fantasiosa da cabeça dos adventistas. Hoje, ela parece tão real. Já se ouve falar do Domingo do Clima. Já se prega isso, Domingo do Clima, e isso vem da boca dos representantes, governantes, do maior líder religioso, de quem sempre apontávamos. O que parecia tão distante, quando apontávamos que haveria uma perseguição religiosa, e que esse seria o ponto crucial, sempre duvidaram que que esse alerta que dávamos era a verdade. Hoje vemos isso tão próximo e tão perto. Isso está na Bíblia. Nós não estamos falando nada por conjecturas ou porque nós achamos que isso, porque isso está na Bíblia. E nós estamos aqui para anunciar para vocês o que está a verdade. Os judeus, lá na época de Hitler, não tiveram quem anunciasse eles, para que eles pudessem se preparar. Mas nós, hoje em dia, temos aqui quem nos anuncia a verdade, quem propaga a verdade para que a gente se prepare para esse tempo. Verá um tempo de angústia, como a Bíblia diz, qual nunca houve na terra. E como o Joelson bem exemplificou, será muito pior do que o povo de Israel sofreu lá no tempo de Esther. Será muito pior. E naquele tempo já não foi muito fácil. E será um tempo longo, um tempo de angústia que confrontará a nós mesmos. Hoje é o dia e a hora que a gente tem que se preparar. Esse é o tempo. Então, nós estamos aqui estudando sobre isso, para que possamos também estar juntos preparando. O nosso estudo sobre as duas fases do decreto dominical não termina aqui hoje.
Ele ainda prossegue para a próxima semana. A gente ainda vai ver muita coisa acontecendo dentro dessa fase do decreto dominical. Nós veremos a operação do próprio inimigo, ele se manifestará, e nós ainda falaremos sobre essa manifestação do inimigo, falaremos também da tríplice aliança entre o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, entendeu? Então, você fica ligadinho aqui com a gente, para a gente poder prosseguir, certo, nesse estudo, e não falha não, porque se você falhar, você vai perder muita coisa, tá bom? Contamos com a presença de cada um de vocês, eu vou só ver o chat aqui que está falando. Ah, muito bom, obrigado. Contamos com toda a presença de vocês para o próximo estudo, na próxima semana, nesse mesmo horário. Agradecemos a companhia de cada um de vocês, agora nós vamos fazer uma oração para encerrar essa live, no final peço que cada um de vocês não saia, porque a gente vai tirar um print de todo mundo que participou aqui com a gente, tá bom? Eu vou convidar aqui agora para orar com a gente